Estamos hoje aqui, né, para falar um pouquinho da Cote Informática. Eu sou a Fernanda que fundou a Cote Informática há 18 anos atrás. E eu estou aqui com o professor Wallace, o professor Sérgio, o professor David Borges. Eles foram meus alunos na faculdade, né? Todos eles foram alunos da Estácio. E, e lá a gente se conheceu, eles tinham uma demanda de precisar se aprimorar com tecnologias específicas, né, para poder para os desafios do mercado de trabalho que sempre existiram, e eles vieram para a Cote para poder aprimorar nessas tecnologias mais específicas. E a Cote, ela, como vocês sabem, né, ela é resultado lá da pesquisa de mestrado, onde eu já identificava que o mercado pedia tecnologias que a faculdade não entrega, né. E não que a faculdade seja ruim, gente, não é uma questão de ser boa ou ruim. Na verdade, o que acontece é que a faculdade ela tem que apresentar várias disciplinas de vários saberes para preparar o aluno para poder atuar em qualquer área do mercado de trabalho. Enquanto que, se ele decide ser um profissional na área de programação, ou na área de banco de dados, hoje na área de análise de dados, ou na área de front-end, ele vai precisar focar em conhecimentos mais específicos, e aí os cursos livres, né, acabam atendendo essa demanda e complementando isso e preparando realmente para esse mercado. Eh, a gente vai discutir hoje, né, conversar, né, sobre todas essas áreas que eu acabei de citar, onde a gente tem nessa mesa, né, os especialistas do assunto, que são os professores, os consultores que estão atuando nesse mercado já aí há 16, 17, 18 anos. E eu tô ficando cada vez mais velha. E eu quero ter esse olhar de vocês, né, para a gente poder estar discutindo aqui o que que cada profissional precisa ter de competências técnicas nas suas áreas para poder alavancar nesse mercado. Então, vou perguntar aqui ao David, para ele falar um pouquinho, né, da área dele, de desenvolvimento full stack. Que esse fala um pouquinho de como fala antes disso, fala um pouquinho assim, que, né, você chegou na Cote, e aí, né? E até conta a sua história de 18 anos. Não, antes do David falar, eu queria dizer que a Fernanda já entregou a idade de todo mundo, né, cara. Mandou há Fato, 15 anos de consultoria, gente. Que fato. isso, Fernanda, né? Não é pra tanto, né? Cheguei na COT em 2008 pra estudar. Não tem tanto tempo assim. Hum. Desde 2010 dando aula. Não tem tanto tempo assim. Tem Você, não, David, quanto pouquinho. tempo? Bom, vamos lá então. Deixa eu contar um pouquinho da história, né? De como eu conheci a Fernanda, de como eu cheguei na Cote. Eu sou o professor David Borges. Me tornei professor, na verdade, na Cote Informática. Conheci a Fernanda em 2006, na faculdade, numa das aulas que a gente tinha. E eu estava iniciando minha jornada na área de TI. Estava com muita dificuldade numa matéria que era o Java. A Cote estava surgindo. A Cote devia ter aí alguns 3 ou 4 meses de existência. Eu conheci a Cote através da Fernanda e vim para a Cote justamente para estudar, para me ajudar na faculdade, numa época que a exigência na faculdade era muito grande. Então, eu já conheço HTML desde a minha adolescência, numa época que só podia entrar na internet aos sábados e na madrugada. Durante a semana a gente precisava caçar alguma coisa para fazer. E eu já brincava com o código HTML. E foi uma coisa meio natural, a Kotlin surgindo. A princípio era somente o curso de Java, né, e a Kotlin precisava de alguém para cuidar do site dela. Sobrou pro jovem que já conhecia um pouquinho de HTML. E desde então eu passei a cuidar do site da Kotlin e ajudar, fui convidado para ajudar a monitorar as aulas, na verdade, de Java. Virei o primeiro estagiário remunerado da Cote Informática. Como é que é o nome do estagiário? Como é que a gente chamava estagiários? O primeiro aspira, de fato. Bom, e aí foi natural, por eu já ter um pezinho na área de front-end, foi natural que quando a Cote aumentou um pouquinho, quando a Cote começou a expandir, a minha carreira se tornaria, dentro da Cote Informática, professor, né, que era o plano de carreira que a gente tem dentro da Cote Informática. Eh,
E foi natural que eu começasse a ser testado como professor, e conforme a COT foi surgindo, foi aumentando, na verdade, né, conforme a COT foi expandindo, eu comecei a dar aula e aí, mais ou menos, já entregando aqui, dando um spoiler, mais ou menos o caminho de cada um dos professores que a gente tem lá. E aí, bom, acho que foi isso. Comecei a dar aula em 2008 e estamos aí, até hoje. Sérgio. Então, Sérgio Mendes, né, o professor de desenvolvimento full stack. Então, conta aí, conta como é que você chegou na COT, conta pra gente, né? É, vamos lá, tem a minha história com a COT, ela começou lá na época da faculdade, e aí eu tive a oportunidade de ter sido aluno da Fernanda, e Fernanda foi minha orientadora de projeto final na época de faculdade. E uma experiência que eu tive já com a Fernanda na época da faculdade é que, né, não foi só entregar o projeto final, foi também me orientar para entrar no mercado. E eu acho que se eu não tivesse tido a Fernanda como minha orientadora, eu ia me formar e não ia conseguir começar a trabalhar porque eu não tinha a menor noção do que eu tinha que dominar para entrar no mercado. Que assim como o David falou agora há pouco, também eu tinha dificuldade ali no Java, era um Java de, sem entregar a idade, né, mas é um Java de, já, de quase 18 anos atrás. Então, e na época, né, a gente não tinha tanta fonte, né, de conhecimento como a gente tem hoje. E a Fernanda, na época da faculdade, ela soube me orientar e através da Fernanda eu conheci a COT. E aí a COT foi decisiva na época para eu começar a estagiar com Java, para começar a trabalhar com Java. E aí, depois de algum tempo, a Fernanda me convidou para vir dar aula. E aí eu comecei a aprender, né, a dar aula, estar ali com os alunos. E eu dividi um pouco o meu tempo trabalhando em fábrica de software e dando aula. Até que chegou uma hora que eu falei, gostei dessa coisa de dar aula, vou ocupar o meu tempo 100% com isso. E aí a gente começou, né, Fê, uma parceria aí de muitos anos aí até hoje na COT. Gostei tanto que hoje eu não me vejo fora de sala de aula sob hipótese nenhuma, né? E isso que eu aprendi com a Fernanda lá na época da faculdade é muito do que eu tento passar hoje também, e nós professores, o David, o Wallace, né, que estamos aqui, os outros professores da COT, a gente passar isso para os alunos, né? Foi uma filosofia que começou com a Fernanda lá há alguns anos atrás, e que todos nós, né, a gente passa isso para o aluno, né? Poxa, o aluno que chega hoje na COT, ele muitas vezes não tem ideia do que o mercado, né, vai exigir dele, para ele começar, então, a poder trabalhar, a poder fazer a carreira dele, né? Então, minha história na COT, ela começou lá atrás com a Fernanda, e eu aprendo com a Fernanda ainda todos os dias, né? Sempre tem algo para me ensinar, professora sempre. Mas é uma história de muito trabalho, de muita ralação. A gente que trabalha com tecnologia, a gente não para de estudar nunca, né? Então tem que estar sempre ali se atualizando. Mas a Fernanda, eu acho que para todos nós professores, né, ela sempre dita o rumo, ela sempre fala, gente, ó, vamos para cá, gente, vamos para lá, gente, vamos, vai colocando a gente sempre ali no caminho, né, no caminho certo, e aí por isso que eu tenho orgulho de poder fazer parte aí da equipe junto com todo mundo. Os outros professores também não estão aqui hoje ainda, mas poder fazer parte dessa equipe e a gente aprende uns com os outros todo dia. Acho que é a parte que dá muito certo. Por isso que a gente passa isso para o aluno, sabe? O aluno estar aqui com a gente presencial, tá aqui estudando, tá aqui, sabe, passando o aluno que começa a fazer o curso de lógica com o David, daqui a pouco ele está fazendo banco de dados com o Alice, daqui a pouco ele vai fazer developer comigo. Então, cada professor vai passar um pouco da sua experiência para o aluno, né? E a Fernanda podendo aí, aluno por aluno, também orientar em aspectos que a gente está vendo, às vezes, não consciente, muito técnico, né? A Fernanda vai conseguir orientar o aluno, olha, já viu teu LinkedIn? Por que você não melhora lá o teu posicionamento? Por que você não melhora o teu currículo aqui, ali? Já viu como é que você está se comportando na entrevista? Por que você também não tenta fazer isso, aquilo? Então é um somatório de coisas, né? A gente fala que a gente foi meio que escolhido a dedo, né? Porque é um somatório de cada um que faz tudo dar certo, né, Fê? Acho que é bem isso. A gente foi meio escolhido, não, cara. A gente foi completamente escolhido. Completamente. E a história de todo mundo é muito parecida, né? A gente estava aqui tentando emocionar todo mundo. Eu percebi pelo discurso dele. Mas é muito verdade, né, cara? Todo mundo tem a mesma história. A gente foi aluno da Fernanda. A Fernanda, como o Sérgio disse, não era somente orientadora de projeto, né, cara? Era orientadora da vida.
A gente era super novo no período da faculdade que a gente conheceu a Fernanda. Só para Então conte sua história. contextualizar, o Wallace Moreira, professor da área de dados, professor de banco de dados, análise de dados. E muito orgulhoso de fazer parte do time. Aí nesses, quantos anos eu falei? 14 anos, né, cara? Desde 2010 como professor, desde 2008 como aluno. E a história é a mesma, né? A Fernanda era a nossa orientadora. O campus da faculdade do Sérgio era perto do meu, né, Sérgio? Próximo, falando da localidade. E a Fernanda era a nossa professora de projeto, orientadora do nosso projeto. Ela me reprovou, a única reprovação que eu tenho na vida foi a Fernanda que me reprovou. Vocês sabiam disso? Não sabia? Não lembro essa Era reprovação. claro, não entregou. Olha aí, cara, que absurdo. Só porque eu não fiz o projeto final 1, ela Você queria ser reprovou. aprovado, Só né? Eles não isso, queriam né? fazer, só Loucura, na né, amizade, cara? né? Exato. Não, mas era muito isso, era muita falta de orientação. Acho que é o que o Sérgio e o David falaram, né? A gente acaba chegando no final da faculdade sem saber muito o que fazer, sem saber muito qual é o próximo passo. A gente acaba chegando no final da faculdade sem ter uma ideia de plano de carreira, sem estágio, sem programa de estágio, sem ter um entendimento, justamente por falta de orientação. E hoje eu entendo que nesses 15 anos que eu tô na COT, nesses 17 anos da COT ou 18? 18. Nesses 18 anos da COT, é isso que a COT faz, né? A COT orienta os alunos realmente a dar o próximo passo nos seus estudos, na sua carreira. O que vocês falaram, que a gente tem discutido, aconteceu com todo mundo quando a gente chegou à COT. Chegou na COT, oriundos da faculdade, sem orientação de vida, não só de projetos. E a Fernanda foi lá conduzindo. Falou, cara, vamos fazer o curso tal, isso aqui vai te preparar. E é o que a gente faz até hoje. Né? A gente faz até hoje. E nessa minha estrada, eu comecei assim como David, como aluno. E aí logo em seguida fui convidado para monitorar as aulas, né? E pouco tempo depois eu comecei a dar aula de banco de dados. Minha primeira turma de banco de dados, sábado às 5 5. ou domingo de manhã? Sábado de 5 às 8h30 da noite. É isso, né, cara? A gente não tem horário para estudar, não tem horário para buscar conhecimento e a oportunidade que a gente teve na COT Informática para começar a dar aula foi sensacional e muito do que o Sérgio falou, né? A gente foi escolhido. A Fernanda enxergou na gente não só a capacidade de dar aula, de passar o conteúdo técnico, mas a capacidade de continuar o trabalho dentro de sala que ela fazia fora de sala. Eu olhar para o cara e falar, não, o Wallace vai conseguir conduzir bem o aluno, o Sérgio vai conseguir conduzir bem o David, o Sérgio Luiz, que não está aqui, os outros professores que passaram pela COT. Então, acho que essa é a grande vertente da COT, né? A gente conseguir ser tecnicamente bom no que a gente entrega, ter aulas de qualidade, mas além disso, a gente também ter essa capacidade do acompanhamento do aluno, e como o Sérgio disse, a gente conseguir ali ser o orientador do aluno na sua carreira. Isso é super importante em Acho todas que, as áreas. acho que o que a Fernanda passa pra gente, né? O que ela passou pra gente ao longo da construção da nossa carreira, é algo que a gente, como professor, a gente acaba repassando para os nossos alunos. Tá? A gente foi formado dentro da COT como profissional, como professor, né? Como ser humano. Né? Então, a COT ela ajudou, e eu posso falar isso com propriedade assim, porque eu acompanhei praticamente toda a jornada da COT até agora. A COT ela conseguiu formar pessoas, professores e pessoas, e naturalmente a gente conseguiu e consegue até hoje transmitir isso para os nossos alunos também, porque é uma das coisas que a gente preza muito dentro da sala de aula, né? O contato com o nosso aluno. Então não adianta só entregar conteúdo técnico. Conteúdo técnico tem em todos os lugares hoje. É muito fácil você achar conteúdo técnico. É difícil achar conteúdo técnico bom, né? É difícil filtrar. Mas independente de conteúdo técnico, o que falta muito é o conteúdo humano. E isso dentro da COT, dentro de sala de aula, a gente pode se orgulhar muito, e não é nenhuma falsa modéstia aqui. A gente é muito bom nesse conteúdo humano, a gente consegue transmitir o que chegou até a gente consegue passar para os nossos alunos também. E são 18 anos colhendo frutos, né, com nossos alunos no mercado, nossas avaliações super positivas, né, e é algo que a gente fala com muito orgulho. Eu acho que isso, na verdade, é
quase que senso comum dentro da nossa sala de aula lá. Olhinhos brilhando nesse momento na mesa, Olhinhos pessoal. brilhando. Olhinhos brilhando. Não, Todo mundo super. É um papo que a gente não tem costumeiramente, né? A gente É. precisa ouvir no podcast pra gente contar cada um Sem a sua roteiro. história. E roteiro. cada um dizer o quanto é grato pela Cote. Isso é incrível, né? Porque, assim, a história de vida de vocês, né? De construção de família, né? De todo mundo casar, de todo mundo ter, né? O David tem filha. Enfim, assim, faz parte da minha história, né? E dos alunos também, gente, assim, vocês não têm noção, assim, eu tenho muito aluno antigo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, quando eu vejo, né, o que eles se tornaram e deram voos muito maiores do que os nossos. A gente tem aluno aí no mundo afora, super bem de vida, ganhando muito bem, muito mais do que todo mundo dessa mesa, se somar, inclusive. E para mim isso é incrível. Eu fico muito orgulhosa, né, de ter permitido. Toda vez que eu estou em contato com eles no LinkedIn, que agora, de uns meses para cá, eu estou me permitindo, né, a falar com eles, que eu era muito dentro de uma caixa, né, e essa caixa ela tá abrindo, eu tô tirando os laços dela. E eu, ontem mesmo, né, eu fiz 2 posts, assim, eu simplesmente dei um feliz aniversário, e eles vieram com uma história de gratidão sobre a Cote. E eles reconhecem o papel da Cote na vida deles é sobre o que vocês estão falando, entendeu? Porque a gente se preocupa com o ser humano, né? É claro que a gente precisa do valor financeiro que eles investem neles, porque é o nosso trabalho e a gente precisa ser remunerado. Mas o que a gente faz é muito além de simplesmente entregar um conteúdo técnico. A gente está preocupado com aquele ser humano que está ali, né? A gente quer encaminhar aquele ser humano para o mercado de trabalho. E a gente conecta eles às empresas. E a gente cria essa cultura neles, porque vocês sabem que vocês estão comigo no dia a dia e vocês recebem e-mails e mensagens nas redes sociais de alunos de vocês pedindo alunos para serem indicados. É sinal que assim, a cultura, né, não fica só entre nós, ela consegue chegar no aluno para ele entender que se ele foi alocado através da nossa rede de contato, ele pode ser um multiplicador dessa rede. E isso é fundamental, porque hoje em dia as pessoas são muito superficiais, né? E as conexões de network fazem toda a diferença na vida profissional. E graças a essas conexões que a gente mantém desde o início da Cote, é que a gente consegue alocar tanta gente no mercado o tempo todo. E tem falas, hoje eu estava ouvindo o David comentar que o aluno, que é aluno do Mendes, né, estava assistindo ontem a aula com o irmão, que ele trouxe o irmão para começar o caminho dele na Cote. A gente tem muito isso também, né? A gente tem filhos de alunos que já começaram a estudar com a gente, irmãos muito mais novos. E ele falou assim: não, quando eu me aloquei há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu cheguei na empresa, a equipe é toda Cote. E tem muito isso, né? Você chegar nas organizações e a equipe ser Cote. E aí, no LinkedIn, eu acho que a gente vê muito essas conexões. Porque quando eu vejo um aluno e eu vou ver a rede dele, ele não é do mesmo tempo de estudo na Cote, mas ele está em empresas com vários ex-alunos Cote. E assim, eu fico muito... Vocês não têm noção, gente. Eu fico muito feliz com isso tudo, né? E aí, quando eu sei de um caso de sucesso, eu chego, teu aluno tá lá na Microsoft, né, Sérgio e tal. Então, assim, a gente se orgulha muito da mão de obra que a gente entrega para o mercado e de como essas pessoas se tornaram tão bem-sucedidas, né? Então, assim, eu quero agora que cada um de vocês falem um pouco, né? Quais são as competências técnicas, quais são os caminhos nessas grandes áreas de conhecimento, né? Do aluno que ele quer ser desenvolvedor front-end. Aí, né, David, aí me fala um pouco assim, o que a Cote oferece em relação a treinamento? Posso só acrescentar uma coisa na sua fala, Ó, Fê? Isso que a Fernanda falou é muito importante, porque a gente tá todo dia com um aluno dentro de sala de aula, ou o aluno tá ali com a gente remoto, ao vivo, e diferente de ter uma aula gravada, todo dia a gente vai dar uma aula diferente, o aluno vai estar num momento diferente,
né? Então, como o David Wallace falou, nós professores, a gente tem um papel muito importante que é não só de passar conteúdo técnico. Hoje, conteúdo técnico você consegue numa IA que gera para você, mas é muito passar o dia a dia, passar para o aluno, olha, se hoje você está desanimado porque de repente o projeto não rodou, ou porque no teu momento de vida alguma coisa está tirando teu foco de estudar, vamos lá, vamos estudar. Junta com esses outros alunos aqui, vamos trabalhar em grupo, é não deixar a peteca cair, né? E esse é o tipo de coisa que sozinho você não consegue. Você vai desanimar, você vai ficar desmotivado, você vai falar, hoje eu não estou muito afim de estudar, e aí aquela chama vai apagando. Mas se você está ali junto com os professores, junto com a Fernanda, presencial, com aquele compromisso de estar todo dia ali, né, estudando em aula ou em casa, você rapidinho você consegue atingir o seu objetivo para o mercado. Por quê? Porque é um somatório de energias de pessoas que vão estar ali, né, te incentivando a fazer aquilo e principalmente orientando. Como é o caso de todo mundo aqui, dos nossos professores, né? De falar, olha, você ainda não está pronto para o mercado ainda não, vamos estudar mais um pouquinho isso. Vamos melhorar a parte de lógica, vamos melhorar a parte de banco, vamos melhorar, né, a parte de orientação a objetos. Mas sem esse apoio, que é o que na época eu tive com a Fernanda também, quando eu conheci a COT, e aí isso também faz com que cada aluno leve um pouquinho da COT com ele. Quando ele vai para o mercado, ele além de falar, olha, se você quer aprender, vai para a COT, ele também passa esse espírito também para os colegas dele de trabalho. Não desanima não, vem cá, deixa eu te ensinar como é que faz isso. Olha, viu como é que é simples? Agora replica aqui, replica ali. Então a gente tem muito desses alunos que tem um espírito, carregam o espírito da COT para onde eles vão, né? Acho que é bem isso. Não, antes do David falar, eu queria dizer que dá maior orgulho quando a gente sabe que o aluno conseguiu ir pro mercado, né, cara? Aham, Coração quentinho, assim, tu fala, putz, o cara chegou aqui, não sabia muita coisa, aham. se dedicou, estudou, investiu tempo, investiu grana e conseguiu sair daqui com o resultado que ele almejava. Pô, ter aluno no mercado é bonzão, cara. Mas eu tô no bar, o cara chega e fala, Wallace, tô na empresa tal. Pô, uma felicidade. Abre mais um. Fala aí, David, a área de front-end, cara. Não, complementando tudo aí que vocês falaram, é muito importante a gente fazer parte da vida de alguém. Encontrar alunos que estão muito bem no mercado realmente é algo muito prazeroso. Os olhos brilham mesmo. A gente é muito, muito humano em cima dessa formação que a gente faz para os alunos. A gente não trata uma turma, uma aula como qualquer aula. A gente sabe, a gente tem essa consciência. E o motivo de todo mundo que está na COT hoje já está há muito tempo, né? A gente não tem uma troca de professores, a gente não tem rotatividade de professores. Eu estou há 16 anos dando aula, o Wallace está há 14 anos dando aula, o Sérgio deve estar há 14, 15 anos dando 16 aula anos. também. Então, assim, a gente está falando de pessoas que estão na COT e fazem a COT, na verdade, ser referência porque a gente cuida dos nossos alunos, né? A gente não está lá dando aula só pelo salário, a gente está lá cuidando dos nossos alunos. Então, aproveitando o gancho aí da minha área, propriamente dita, bom, eu sou professor de front-end, também dou aula de back-end na parte de PHP, mas a minha especialidade de fato é front-end, é onde eu dou mais aulas dentro da COT. Também atuo na parte da lógica da programação, né, fazendo esse primeiro contato da maioria dos alunos com a área de desenvolvimento. E é uma preparação que começa muitas das vezes até um pouco desanimada por parte dos alunos, porque quando eles chegam, eles veem, né, um caminho muito longo para percorrer, mas a gente tenta passar sempre com muita tranquilidade todo o caminho que ele precisa. Não adianta correr, tentar atropelar, tentar pular etapas. Em algum momento você vai perceber que vai precisar dar um passo atrás. Então, dentro da COT, a gente tem uma trilha muito, muito bem definida, personalizada para cada perfil de aluno, né? Mas muito bem definida sobre o que cada aluno ele precisa estudar para ele chegar onde ele está realmente almejando. E na minha área, especificamente falando, né, a área de front, o pontapé inicial é, de fato, você começar a trabalhar bem a sua base. E a base nada mais é do que HTML e CSS. Todo desenvolvedor web, ele necessita de ter uma base muito sólida em HTML e CSS e aí, na sequência, partir para JavaScript. Não tem como correr disso. Qualquer desenvolvedor que vai trabalhar para sistemas web tem que ter essa base muito bem definida. A partir daí, aí sim, você consegue avançar no front-end
através de React, através de Angular, através de Vue.js, através das bibliotecas e frameworks que existem e estão surgindo, né, as atualizações, a gente tem o Next, a gente tem dentro do próprio ecossistema do Angular uma série de tecnologias que estão surgindo e vão se atualizando, o que faz, na verdade, o caminho ser um pouco longo, mas uma vez que você pega bem essa base ela vai te fazer ter uma tranquilidade maior na hora de fazer as atualizações. Então, hoje o nosso curso de lógica de programação já é em cima de JavaScript. A gente entendeu que é a linguagem que a linguagem mais utilizada no mercado hoje é o JavaScript. Ele está atuando tanto no front-end quanto no back-end. A gente tem hoje o profissional full stack que necessita ter uma boa base de front-end e o JavaScript está ali. Por isso que, se eu puder dar uma dica assim, para quem deseja entrar na área de desenvolvimento web, é aprender bem a base. E a base ela passa por HTML, por CSS, por JavaScript e passa pela lógica de programação. Um aluno que tenta pular a etapa da lógica de programação e ir direto para uma linguagem mais específica, ele normalmente tem muita dificuldade e precisa retornar. Então, a gente está aqui batendo esse papo sobre as áreas em si e acho que o Sérgio pode complementar essa área de full stack, que também é o nosso especialista aí na área. Eu sou eu sou o Sérgio, eu sou professor dos cursos de Full Stack na COT. E pegando um gancho no que o David acabou de falar, é fundamental para o aluno que quer começar a carreira como desenvolvedor web, ele vir com uma boa base. E se ele já tem a oportunidade de construir essa base na COT, através, por exemplo, do curso de lógica, já aprendendo os conceitos que vão fazer ele virar um programador e dar a base dele para a vida inteira, isso é importantíssimo. E na área de web developer, que são as áreas que hoje eu ministro, né, os cursos aqui na COT, a gente forma um aluno hoje para ser um desenvolvedor web num perfil que a gente chama de full stack. E o que é o full stack? O full stack ele é o desenvolvedor que ele tem que já chegar no mercado completo. Ou seja, ele tem que ter uma boa base de banco de dados, back-end e front-end. E aí, por isso a integração dos professores aqui da COT e dos cursos, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, o aluno que entra direto no developer, mas ele não tem uma base de lógica, ele tem que voltar um pouquinho, estudar lógica, aprender bem os conceitos que são fundamentais para ele então começar a jornada do developer. Mesma coisa com banco de dados. Então, cada curso, como o David, o Wallace, o Sérgio Luiz, outros professores, eles vão fazer o aluno criar essa base, inclusive para no full stack ele poder aí sim fazer um curso que vai deixar ele pronto para colocar o pé no mercado de trabalho, entendeu? Mas é tudo uma integração entre os cursos, entre os professores. As carreiras na COT são pensadas desde o aluno que está começando do zero e quer aprender a programar, quer se tornar um programador, até o aluno que de repente está vindo se reciclar, o aluno que está vindo de uma outra linguagem que já ficou defasada e aí ele quer voltar para o mercado, mas para isso ele tem que se atualizar. E nas formações de developer, que eu hoje tenho a oportunidade de dar aula, que são o Java e o .NET, a gente começa de orientação a objetos, que aí a gente precisa da base de lógica, mas com orientação a objetos, a gente já vai preparar o aluno para programar hoje da maneira como o mercado precisa que ele programe, e principalmente, não só na parte da linguagem, mas também de padrões, de boas práticas. O mercado hoje, ele vai, muitas das vezes numa entrevista, não questionar tanto você do tipo, por que você usou tal framework, ou por que você usou tal biblioteca? Não. Ele vai falar assim, olha, por que você não usou aqui um padrão de projeto? Por que aqui você não usou um princípio sólido? Por que aqui você não implementou um DDD? Ele vai te questionar muito sobre padrões, boas práticas. E isso tudo o aluno vai aprender na jornada do developer, tanto no Java quanto no .NET. E aí, arquitetura de integração, de API, porque hoje a maneira como os sistemas são construídos ficou muito diferente do que era na minha época, sem querer entregar a idade. Mas hoje você não faz sistemas como você fazia há 18, 20 anos atrás, entendeu? Então, toda uma ideia de arquitetura de integração, arquitetura de serviço, tudo isso tem que ser construído para a gente poder falar para o aluno assim: você agora está pronto para integrar uma equipe de desenvolvimento numa empresa.
entendeu? Então você tem que chegar pronto. E a parte de front-end. E importantíssimo, como o David falou agora há pouco, o aluno já aprender a programar já em JavaScript, aprendendo lógica de programação ali voltada para a web, porque depois ele tem que ser um full stack, entendeu? Então a web já tem que fazer parte do cotidiano do aluno. Que é a dificuldade, por exemplo, quando você tem um profissional que vem de uma área tipo Delphi ou VB e ele não sabe nada de web. Ele tem a base de programação, mas num ambiente que hoje não é um ambiente mais que o mercado usa. Então ele tem que entrar em web primeiro, para dali ele partir para o full stack. E hoje nas carreiras full stack, na COT, a gente consegue entregar um aluno hoje para o mercado pronto para começar a trabalhar, entendeu? Independente da linguagem, seja Java, .NET, entendeu? A gente também tem outras áreas de developer na COT, mas o perfil do curso developer é esse. Tanto para o aluno que não tem experiência ainda, porque ele consegue hoje entrar no mercado, se tiver na faculdade como estágio, por conta também de estar fazendo faculdade, né, que ajuda para ele conseguir o estágio, mas ele consegue já entrar no mercado como um desenvolvedor júnior, mesmo sem ter experiência ainda em empresas, mas dentro da COT ele já vai adquirir experiência para isso, como desenvolvendo projeto, entregando um portfólio no GitHub com muito conteúdo, entendeu? A empresa vai olhar para o aluno e vai falar, ok, eu tenho aqui um desenvolvedor, e se eu colocar ele hoje dentro da minha equipe, ele não vai ficar peixe fora d'água. Ele vai conseguir acompanhar o ritmo da equipe, porque na COT o aluno já vai ter esse ritmo imposto para ele, de muito exercício, de muito projeto, de muito estudo, entendeu? E para quem também está se reciclando, está querendo voltar para uma linguagem mais moderna, você consegue hoje, através da formação developer, também já começar a trabalhar como um pleno, entendeu? Porque você já vai ter experiência como programador, mesmo que não seja em Java ou .NET, mas essa bagagem já consegue te colocar como um desenvolvedor pleno no mercado. Então, hoje na COT, as carreiras de developer têm esse foco, né, de preparar o aluno para ele entrar no mercado com 1 ano para ele poder refazer o curso dele e cada aluno no seu tempo conseguir se alocar. A gente tem alunos que se alocam muito rápido, a gente tem alunos que ficam 1 ano estudando, e aí cada um no seu tempo e com o professor ali sempre cobrando, sempre dando norte para o aluno. Eu sempre falo para os alunos, os professores também, né? A gente sempre dá o feedback do tipo, olha, você tem que cumprir mais algumas etapas ainda. Você ainda tem que entregar mais coisas para poder você estar pronto para o mercado. A gente não pode queimar o nosso aluno também. Então, quando a gente fala para ele que ele está pronto, é porque ele realmente vai conseguir chegar numa empresa e ninguém vai e não vai sentir aquele peso de caramba, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa maluca é isso aqui? Não, ele já vai chegar ali bem já no ritmo, na frequência de quem já está ali todo dia trabalhando. Ainda dentro da COT, é sempre bom lembrar que a gente bate muito na questão da programação. A gente hoje atua fortemente em 4 áreas. A área de front-end, a área de back-end / full stack, né, como o Sérgio falou. E a gente tem a área de banco de dados e a área de análise de dados. E temos aqui o mestre para... Mestre não, cara. Você sabe que eu não gosto que fala mestre. Muda aí, troca. Temos aqui o nosso mestre Wallace Moreira, mestre da área de banco de dados e da área de análise de dados, junto com o nosso querido Sérgio Luiz, que também atua como desenvolvedor, né? E também atua como professor de full stack em Python. Temos também o nosso querido Vitor Esteves com o Node, né? Trabalhando com Node, PHP e Laravel. Mas vamos lá, Wallace, fala aí um pouquinho da área de dados. Não, cara, então antes de falar da área de dados, eu queria dizer que realmente a integração dos cursos é muito importante. Quando a gente decidiu trocar ali a linguagem da lógica de programação, acho que foi um acerto, assim, gigantesco. Porque realmente acontecia isso, né? A gente acabava fazendo com que o aluno tivesse um contato com uma linguagem que ele não iria usar em seguida. A gente fazia o curso de lógica numa linguagem que a gente usou durante muito tempo, mas o cara não ia usar em seguida, ele não ia usar no próximo módulo, ele não ia usar no próximo curso. E essa mudança eu acho que contou muito para favorecer o aluno a chegar nos cursos de full stack, Java e C# com o Sérgio, né? Full stack Python com o Sérgio Luiz. E ajudou muito nessa estratégia de mudança, de alteração. Bom, como o David disse, eu sou professor de banco de dados, da área de banco de dados e da área de análise de dados. E a área de análise de dados, de banco de dados, ela é uma área incrível, né, cara? Hoje a gente observa que o mercado, ele busca consumir dados de uma forma voraz, assim, né?
olha para o mercado consumindo dados e observa uma eterna crescente. Para nunca, assim, né? Nunca, não, acho que agora vai dar uma pausa aqui. Não, não vai. Vem outra frente, vem outra coisa e por aí vai. Começando pelos cursos básicos, como o David falou de lógica de programação, a gente tem um curso de banco de dados em modelagem de dados, né, cara? E hoje, e desde que eu dou aula desse curso, eu entendo que seja a base principal para qualquer carreira em banco de dados e uma base muito importante para a carreira de desenvolvimento. Eu, como vocês sabem, e a parte dos alunos, grande parte dos alunos sabe também, eu atuo como consultor, né? Eu sou consultor de análise de dados. E eu vejo que acontece muito de outros consultores terem déficit de conhecimento em banco de dados. O cara vai lá pensar numa modelagem para utilizar num Power BI da vida, para utilizar no MicroStrategy, para utilizar em qualquer ferramenta de visualização de dados, o cara não entende. O cara não compreende ali o que ele precisa fazer para criar as tabelas, para relacionar os dados, para relacionar as informações. O cara não entende isso. E isso acarreta, ou isso acarreta e acompanha todas as áreas dentro da área de análise de dados. A área de análise de dados hoje é muito grande, né? Eu discuto isso com a Fernanda constantemente. A gente tem análise de dados para fazer as visualizações, a gente tem análise de dados para fazer ciência de dados, que é a parte que o Sérgio Luiz atua lá brilhantemente. A gente tem a área de dados hoje para engenharia de dados. E tudo isso começa na modelagem de dados. O cara não entender ali como é que são os princípios e quais são as regras de construção de banco de dados, para ele construir um ambiente sólido, analítico, ele vai ter problemas mais à frente para conseguir responder às questões que são necessárias. Então, modelagem de dados é o curso, é o pontapé inicial e eu acredito, confio e bato o pé que não vai mudar, irmão. Não dá para mudar. Eu posso pegar a ferramenta mais moderna de análise de dados, vai ter relacionamento lá, vai ter chave primária, vai ter chave estrangeira. Vai ter uma melhoria enorme se eu escrever uma query bem escrita. A escrita de queries, para o pessoal que não é familiarizado, a gente faz com a linguagem SQL, que é a linguagem de banco de dados, que a gente também tem no curso de modelagem e tem um curso separado, que é o curso de SQL, consultas e relatórios. E é no dia a dia, cara. Isso acontece no dia a dia. Eu pego soluções que foram construídas usando as ferramentas mais modernas de análise de dados, Power BI, por exemplo, e tá com um problema lá de um atraso de carga de, sei lá, 40 minutos. Todo dia tem que parar o banco, tem que parar a aplicação 40 minutos para fazer a carga. E você vai analisar se o consultor, se o profissional que fez aquela obtenção de dados, ele tivesse escrito uma query, ele teria resolvido o problema. O problema seria solucionado em uma consulta, um comando SQL. Só que como falta base para essa galera, eles acabam não conhecendo. Acabam não entendendo que é possível resolver muitos problemas dentro desse cenário. Hoje, na consultoria que eu trabalho, a gente tem 30 colaboradores. Desses 30 colaboradores, sei lá, 10 têm conhecimento de SQL. São esses 10 que têm conhecimento de SQL e de banco de dados que são os consultores pleno e sênior. A galera que não conhece não pode ser consultor pleno e sênior. Porque o cara não vai. Se o cara não consegue resolver um problema de análise de dados ou de obtenção de dados no ambiente que for, com uma consulta, com uma query bem escrita, entendendo como o banco foi construído, ele não está pronto para dar o próximo passo na carreira. Então, voltando à questão da base de tudo, banco de dados, cara. Ali, banco de dados, modelagem e linguagem SQL. O que você diria para quem quer se tornar um analista de dados pleno, sênior, justamente esse profissional bem remunerado e bem solicitado dentro do mercado, assim? É, né, cara? Como eu disse, continua muito aquecido. Assim, a gente está em busca constante de profissionais nessas áreas. Para quem busca esse conhecimento, para quem entende que a área de dados é uma área que tem familiaridade, que gosta mesmo, né? A gente fala isso para os nossos alunos, né, cara? A Fernanda fala muito isso. Ela gosta de dados e quer estudar robótica. Fala, não, cara, vai estudar dados, ou vice-versa, né? Ela adora desenvolvimento de site, de programação, a gente fala, não, vai estudar administração de banco de dados. Não, não vai. Você tem que também ter o feeling ali do que você gosta. E para quem se identifica com a área de dados, o caminho é esse. O caminho é estudar modelagem de dados básica, modelagem de dados dos conceitos de banco de dados relacional. Ali é o pontapé inicial.
É aquilo ali que vai te permitir fazer entender e compreender tudo à frente. Nesse estudo de modelagem de dados, vem junto o estudo de SQL, que é a linguagem que a gente usa para consumir dados de banco, e posteriormente estudar uma ferramenta de análise de dados. Hoje, a principal ferramenta de análise de dados é o Power BI. Hoje, a gente atua em 30 empresas dentro e fora do Brasil e todas elas usam Power BI. Power BI é a ferramenta do momento para análise de dados. Na Cote Informática, a gente já teve N cursos de BI, né, Fernanda, de Business Intelligence, maiores, menores, mais curtos, mais longos. Hoje, o que manda no mercado é o Power BI. A gente tem outras frentes, a gente tem outros elementos, mas eles acabam se misturando lá no curso do Sérgio Luiz, no curso de cientista de dados. Ele faz um pouco de ingestão de dados com Python, acaba se misturando com isso. A gente não tem mais curso de ETL solto na Cote, né, Fê? Porque hoje as empresas alimentam as suas bases analíticas a partir de engenharia de dados. E aí entra o Python. Mas independente de como isso vai acontecer, a base é banco de dados e SQL e a principal ferramenta de análise é o Power BI. Eu acredito que estudando essas duas frentes, acredito não, né? A gente tem resultados e resultados e resultados dessa forma. Estudando essas duas frentes, é completamente possível e viável ter uma chance no mercado de trabalho e conseguir almejar ali a carreira bem sólida, requisitada. E como você disse, não paga tão bem, não. Mentira, paga bem sim. Uma coisa que eu falo muito para o aluno, né, é que ele precisa começar por lógica, porque ele não sabe de verdade ainda o que ele quer estudar, né? Ele não tem muita noção. Ele ouviu falar que alguma área paga bem, e aí, mas ele pode mudar no caminho. Tanto que na Cote a gente não vende esses pacotes, né? Com tudo, né? Que você vai fazer lógica, vai fazer linguagem de programação, vai fazer banco de dados, vai fazer um pouco de front, e aí você fica lá 2 anos, você assina um contrato que você tem que pagar 2 anos alguma coisa. A gente não faz isso. Porque eu entendo que a pessoa não sabe ainda o que ela quer. E ela vai se descobrindo no percurso. Então, o curso de lógica, ele dá base para a pessoa decidir se ela vai querer ir para o front-end, se ela vai querer ir para a área de banco de dados, ou se ela vai caminhar aí no full stack. E ainda tem mais, né, gente? Porque assim, a gente não falou da área de análise de sistemas, né? Da parte mais documental, da parte mais de teste. Porque assim, nem todo mundo nasce para ser analista de dados, programador ou web designer, né? Ou front-end. Tem gente que vai para uma parte mais analítica, que vai trabalhar com teste de software, análise de requisito, e a gente também tem essas áreas na Cote. Então, eu sou muito questionada, que hoje eu fico ali no front, no comercial, né? A Cote não tem um pacote inteiro do início ao fim? Eu falei, não tem. Por quê? Porque você ainda não sabe exatamente o que você quer, e você pode mudar ao longo do percurso. Então, você precisa ser orientado, e aí os professores de lógica, né? E o Wallace, quando o aluno vai direto para banco, que também é um curso de entrada, recebe, eu falo, eles já sabem, né? Vocês já sabem, já estão aí comigo há anos, que a gente precisa orientar, né? Porque nem todo mundo nasceu para ser desenvolvedor, nem todo mundo gosta de front, tem gente que odeia, né, front, não tem a menor habilidade, tem que escolher a cor. Pelo amor de Deus, eu não quero escolher a cor de nada. Eu sou uma dessas. Pode escolher a cor, por favor? Tem gente que adora a parte de banco, de análise de dados, enfim. E a gente também vê hoje no mercado, coisa que na Cote há 17 anos atrás não tinha, são os cursos de Office. Informática básica do que eu tô falando. Windows mais Office, Excel avançado. Até 2023 a gente não tinha esses cursos na Cote. E esses cursos entraram porque a geração que nasce a partir de 2020, não, de 2000, do ano 2000, até me perdi aqui, do ano 2000, ela nasce já com o celular na mão, praticamente, e sem acesso a um computador. E aí, quando essa galera vai para o mercado de trabalho, o celular continua na mão dela, só que é um objeto só
do dia a dia dela. E ninguém trabalha, desenvolve software no celular, cuida né, de uma área administrativa da empresa pelo celular. E ela se depara com um monstro, que é um notebook Teclado. ou um computador, e que tem um teclado. E ela precisa ter habilidades que não faz parte da vida dela. Diferente de vocês, né? Que quando entraram lá atrás no mercado, né? Quando faziam ensino médio, tinham que fazer um curso de informática básica. Fazia parte do currículo. E essa necessidade volta por um outro motivo hoje. E a gente tem na COT também, então, né? Com o professor Marcos, o curso de Office e de Excel avançado. Não só para atender essa demanda dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora, esses jovens que estão entrando, quanto de uma outra parte que era de uma área administrativa, ou, né, a gente recebe muitos advogados que tinham suas secretárias e hoje em dia eles mesmos precisam peticionar, ter habilidades que não eram necessárias no passado, mas que está tudo hoje na web. Então, assim, a gente passa de 2023 para cá, também tem informática básica. Aí eles chegam e falam, mas eu quero ser programador. Eu tenho um pacote para isso? Não, não tem um pacote para isso. Por quê? Você tem o passo a passo para você chegar lá. E uma coisa nesse passo a passo é o seguinte, na COT, o aluno pode refazer o curso. Fernanda, por que ele pode refazer? Porque a gente quer que ele atinja a competência que ele veio buscar. Fica na mão dele a decisão de refazer ou não? Depende. Porque se ele quer ir contratar um curso da carreira, para chegar lá no final da carreira, e o professor do primeiro curso acha que ele ainda não tem competência para dar um passo a seguir, a gente pede para ele refazer. Seria uma reprovação? Não, seria uma conscientização. Porque se você não tem uma base, você não tem como avançar. E a gente tem muito cuidado com isso. E é incrível isso, porque eu falo até com os empresários que são meus amigos, né? Que eu falo que é um jogo muito complicado. Porque uma é a parte da empresária, né? Que precisa de dinheiro para tocar toda a estrutura, trocar o negócio, precisa vender treinamento. E outra é a ética da professora, que fala, não, esse cara não pode contratar mais nada avançado se ele não tem a base. E o legal é que, assim, essa minha personalidade, né, esse meu jeito de ser, tá dentro de todos os professores da COT. Vocês conseguem ser tão éticos quanto eu nesse requisito, sabe? Na COT, a gente consegue levar também essa ética para o aluno, né? E, assim, não é você querendo chegar onde você não consegue por meios mais fáceis que você vai ter constância ali no caminho, né? No teu objetivo. Você não vai conseguir. Isso é muito legal na COT, né? Então, assim, os alunos, eles hoje conseguem trazer amigos, irmãos, familiares, sobrinhos, enfim, bem mais novos para estudar na COT, porque agora a gente tem curso para uma galerinha bem mais nova, né? E a gente consegue atingir uma fatia de mercado que é incrível, que são os menores aprendizes, que tem empresas hoje enviando pessoas de 14, 15 anos para o curso de informática básica, porque eles chegam lá nas empresas sem esse conhecimento. Então, a gente abraça essas pessoas, já preparando elas, inclusive até para elas seguirem numa área que seria, né, a área de TI, que se eles não chegassem na COT através da informática básica, eles não escolheriam. Então, a gente está criando novas possibilidades também para essas pessoas, né? Eu acho que esse trabalho também é incrível. E eu relutei muito para colocar informática básica na COT. Mas, assim, hoje isso é extremamente necessário, porque essa geração, ela precisa aprender a informática básica. A Fernanda falou em... Ela precisa, e a molecada não sabe, e não descobriria que existe o universo, talvez, né? A gente tem hoje diversos cenários sociais em que a busca por carreiras tecnológicas, a defasagem de profissionais de tecnologia sempre foi muito alta, né? E nesse momento da sociedade, eu acho que é ainda maior.
A gente não tem tantos alunos se formando em profissões voltadas para TI. É esse caso do pessoal que cresceu com o celular na mão e que não sabe usar o computador, não sabe que existem profissões ali por trás de tudo que ele utiliza. Deixou de ser uma coisa tão básica, né? É, A informática que a gente chama de informática básica, hoje, para a geração mais nova, já não é mais tão básico. É extremamente complicado fazer um adolescente digitar um texto no teclado. Isso beira o assustador, né? E a gente está muito atento a isso, tanto que a gente implementou esses cursos mais de Windows, de Office, para que tenha-se novamente a oportunidade, né? Esses jovens têm a oportunidade, por exemplo, de se preparar para o que vai vir. E a gente está falando muito de mercado de trabalho, mas a gente está falando também de fazer um trabalho de faculdade, de, de montar um TCC. E as pessoas, na grande maioria de 15, 16 anos, não estão aptas a fazer isso. a minha mãe é esse público ao inverso, né? Minha mãe nunca mexeu no computador na vida e aprendeu a mexer no celular. No celular ela faz tudo. Mãe, faz um Pix aí, faz um Pix. Mãe, abre aí o Word. Eu não sei nem ligar o computador, Wallace. Então, é isso que acontece. Só que na minha mãe já é no período de uma senhora aposentada, né? Não tem que se preocupar com isso. Só se ela quiser, né? Ela quer aprender a mexer. Aí, ok. Na outra ponta da faixa etária, isso é um problema. Ela não conseguir manusear um computador, não conseguir manusear um ambiente informatizado dentro de uma empresa, é completamente absurdo, né, irmão? A gente fica assim, como não? Como é que você não consegue fazer uma coisa básica? E aí, por isso que o curso é tão importante. E aí, o que eu tava dizendo era isso. Talvez esse cara chegue num curso básico como jovem aprendiz e descubra que existem N carreiras ali dentro, que são carreiras que vão levar ele a ter uma vida melhor, que vão levar ele a ter sucesso, vão levar ele a ter uma estabilidade financeira. Que basta não, né? Que ele precisa estudar para aquilo tudo e tem um caminho para isso. Então eu entendo que a gente ter os cursos básicos hoje auxilia também nesse ponto. Do público mais jovem ter uma descoberta sobre carreiras que até então ele não conhecia. Não entendia que era possível ganhar grana fazendo o sistema. Ele achava que o sistema aparecia lá. E o bacana dessa experiência que a gente está falando aqui, eu vou contar uma experiência minha de sala de aula, mas eu acho que todos os professores devem ter passado por isso. Eu dou aula de Java e o aluno chega muitas das vezes na aula ou na COT e fala assim: eu detesto Java, não gosto de Java. Aí, por que você não gosta de Java? Vamos entender esse seu coraçãozinho. Por que você não gosta de Java? Não, porque é muito complicado, escreve muito código, eu não consigo entender Java. Aí, beleza, aí a gente vai investigar a raiz do problema. Por que ele não gosta de Java? Porque na faculdade ele aprendeu Java da maneira errada, não voltado para web, voltado para desktop, uma ideia que não é a ideia que o mercado usa, entendeu? E aí ele chega com esse trauma. Ele já chega falando: olha, eu quero conhecer os cursos de programação da COT menos o Java, porque eu não gosto de Java. E aí eu falo: ok, vamos assistir uma aula de Java para você conhecer? E aí, geralmente eu convido, né, o aluno, e nós professores a gente faz muito isso, né, convidar às vezes o aluno para conhecer, né, as áreas que cada um dá aula. E aí, quando ele entra numa aula de Java, ele: peraí, tu escreveu só isso? Como assim? Peraí, que ideia é essa que você tá usando? E ideia ter fundo dark, moderninha? Não sabia que tinha isso. Cadê o clique arraste? Cadê aquele monte de botão? E ele vê que o Java hoje não é aquele que ele viu na faculdade. Defasado, de 20 anos atrás, que na minha época eu já não gostava, entendeu? E a gente faz muito, né, nós professores, de apresentar para o aluno: olha, esse é o Java que você vai trabalhar. Ele não é o Java mais fácil, então isso a gente nunca vai falar isso para você. Mas ele é um Java muito mais atrativo, muito mais moderno do que esse que você veio com seu coraçãozinho traumatizado aqui para COT. E a gente faz muito esse trabalho, né, de nós professores orientar o aluno e mostrar para ele: olha, isso aqui é o mercado, cara. Mercado é isso. Olha que legal. Olha como é que não é bicho sete cabeças. Não quer dizer que seja fácil, mas é algo muito moderno.
Entendeu? Porque ele compara com linguagens. O Java já tem mais de 20 anos, né? Muito mais do que isso. E ele compara com linguagens mais novas, mais descoladas, linguagens que você escreve menos. Só que quando ele vê a maneira como você desenvolve projeto em Java hoje, ele fala, ok, bem legal. E quando ele vai ver o salário também que o mercado paga, ele fala, então vou estudar, interessante. Exatamente. Eu acho, né, a gente tem muita dessa experiência, né, nós professores, de, assim como o aluno que não conhece Power BI ou que não conhece a parte de web design, o aluno que vem de Office, de informática básica, que a gente falou que hoje já não é tão básica assim, e ele vai na COT desbravando esses mundos novos, né? Ele vai podendo conhecer um pouquinho da área de cada professor e entender também que, no fim das contas, todo mundo se fala. Né? O Java conversa com o front-end, que conversa com o banco de dados aqui do Wallace, e vai conversar depois com, enfim, com a parte de teste, de análise, porque se a gente não para e pensa, a gente faz errado, e se a gente não testa, a gente entrega uma coisa que está cheia de erro que a gente não viu. Então, é um conjunto de coisas que, no somatório de tudo, né, a gente consegue falar, tá vendo? Seu coraçãozinho triste aí, que veio para a COT com trauma de Java, olha aí, por exemplo, o que você está perdendo por não estudar Java, por exemplo. Então, se você, por exemplo, se ter essa experiência, tá? E tá com o teu coração assim, vem para a COT, vem assistir uma aula de Java. Eu tenho certeza que você vai ver como que o Java hoje é uma linguagem que, além de ela pagar bem, de ser uma linguagem que tem mercado, é uma linguagem moderna, tanto quanto outras, e isso para todas as áreas, né? Que você tiver alguma dúvida, vem conhecer ela com a gente, porque é algo que a gente tem muita coisa bacana para te apresentar, né? É uma coisa legal que vale a pena a gente deixar muito claro aqui. Muita gente tem dificuldade de saber o que vai estudar. Muita gente quer entrar na área de TI, mas não sabe por onde. Então, uma coisa que a gente faz aqui na COT é convidar vocês para vir conversar com os professores, vir conversar com a Fernanda, assistir uma aula experimental. Se você está em dúvida de qual linguagem você vai escolher, se você vai querer estudar Java, vai estudar Python, vai estudar C#, vai estudar PHP, Node, assiste uma aula experimental de cada uma delas, conhece a nossa didática, conheça o professor, converse com ele, conheça o ambiente de sala de aula, porque aí você vai conseguir ter um caminho melhor. Venha, conversa com a Fernanda, peça orientação. A Fernanda vai dar todo o caminho que você precisa estudar, né? Que é um papel que ela faz brilhantemente há 18 anos. Então, o recado que a gente dá para quem tem interesse em vir para essa área, seja a área de programação, seja a área de banco de dados, de análise de dados, é vir conhecer a COT, vir assistir, sentar numa cadeira dentro da sala de aula, tomar um café com a gente, conhecer nossa metodologia e aí sim escolher de fato qual caminho você vai seguir. E a COT, falando assim, num bom sentido, né? Mas a COT é como uma cachaça, né? Que a gente fala. O aluno, ele quer estar aqui o tempo todo. Sábado, por exemplo, que é um dia que eu acho que todos os professores dão aula no mesmo horário ali, a gente às vezes vem um aluno que aparece falando, quanto tempo? Eu vim aqui tomar um café, deixa eu ver como é que estão os professores, vim dar um abraço no David, no Wallace, no Sérgio, na Fernanda, né? Então, a gente fala que o aluno da COT, ele tem prazer de estar na COT. Ele tem prazer de estar estudando. Às vezes não está aqui presencial, mas está refazendo o curso pelo Zoom, né? Outro dia mesmo, o aluno apareceu lá na sala de aula, falou, não, estava pelo centro hoje aqui, vim aqui te dar um alô, tanto tempo que eu não te vejo, pandemia passou, a gente ficou tanto tempo aí, né, remoto. Então é algo que a gente vai construindo, né, esse relacionamento também. A gente tem, né? A gente tem vários alunos que sempre que estão pelo centro vem dar um abraço na gente, né? Cara, vai lá, entra na sala, dá um leve depoimento, fala como foi importante. Isso é muito satisfatório, né? A gente perceber que os alunos mantêm esses laços com a COT Informática onde eles estiverem. Sempre que eles podem estar na COT, eles estarão lá. Eu acho que a gente acaba marcando os alunos justamente por essa metodologia, essa maneira que a gente tem de ensino, de passagem de conhecimento e de acompanhamento do aluno mesmo, não só na vida profissional, mas na vida como um todo, né? A gente tem inúmeros amigos, né? Inúmeros alunos que viraram nossos amigos, né, cara? É uma galera, assim, que nesse sentido. Eu acho que esse é muito, muito o papel da COT. Não sei se é um papel... Não, é um papel que a gente
exerce mesmo sem querer, né? Acho que é o começo da conversa. A gente exerce esse papel porque começou assim. A nossa essência é essa, né? Assim, a minha essência sempre foi isso, e aí vocês pegam um pouco dessa minha essência, né? E não só os alunos que moram no Rio, né? A gente recebe quando o aluno vem no Rio visitar os familiares, que eles não moram mais no país, eles passam lá com as esposas, né? Com a família e tal. Ah, vim aqui ver vocês. Gente, assim, é muito legal isso, né? Verdade. Ou quando eles estão trabalham no Rio de Janeiro, que eles não moram mais aqui, eles tendo oportunidade, eles passam lá e fica o convite para todos que não fazem isso passarem a fazer também. Que eu adoro tirar selfie e postar no meu Instagram dos alunos antigos ou os novos que, né, não estão mais por aqui, mas assim, continua vindo na Cote. A gente está ali, né, para receber vocês. E para mim isso é muito legal. Porque assim, a história de vida de vocês valida a minha missão de vida. Sabe, assim, o que eu quis fazer, né, que era criar essa empregabilidade, né, pelas competências, pela qualidade da competência que o aluno queria adquirir, quando eu vejo que tá válida, né, o cara tá empregado, tá trabalhando, tá legal, eu falo, não, tá aí, era isso mesmo, tá certo, e vamos continuar aqui. Eu falo que assim, o que me motiva a acordar para estar na Cote é saber que aquele dia eu estou criando mais uma oportunidade, mais alguém ser qualificado para entrar no mercado de trabalho e poder alcançar salários que talvez outras carreiras não permitissem. Eu não invalido nenhuma escolha de carreira, mas TI é uma oportunidade, né, de você alcançar salários fora da média do mercado nacional. Então, assim, se você se dedica, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo, sabe? Tem que ter muito estudo, muita disciplina, muita dedicação, muita repetição no processo de aprendizagem. Mas os frutos são muito válidos, né? Então é muito provado isso. A gente tem recebido, né, nesses 18 anos de Cote, a gente tem visto muitas carreiras sendo construídas e a gente tem visto também muita migração de carreira, né? Muita gente acha que a área de TI, na verdade, é algo muito distante, mas a gente tem um papel dentro da Cote de encurtar essa distância. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre as inúmeras histórias de superação e histórias brilhantes de pessoas que trabalhavam com manutenção de elevador, pessoas que eram auxiliar de serviços gerais, pedreiros, enfim. A gente tem muitas histórias legais de pessoas que se superaram, de pessoas que estudaram, né, e conseguiram e hoje estão super bem, né? Então, a área de TI ela é uma área que pode sim ser para qualquer pessoa, desde que essa pessoa ela tenha foco nos estudos, tenha resiliência, né, tenha de fato vontade de aprender. E uma coisa que a gente fala muito na Cote, a Fernanda fala muito na Cote, é que se a pessoa quiser estudar, a gente vai estar de braços abertos para receber, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina muito bem, que a gente prepara muito bem os nossos alunos, a gente também cobra muito desses alunos. Se esses alunos quiserem estudar, a gente vai estar de portas abertas e vai fazer de tudo para colocar essa pessoa no mercado. Eu queria dizer que o que a Fernanda falou ali de a história de vida de vocês é minha missão de vida. Nossa, essa aí tu pegou pesadaço, tu viu, irmão? Essa aí ela mandou pesada. E convite da Fernanda, hein? Ex-aluno, visitar a gente, passar lá tomar um café, contar a história. E o convite do David, novos alunos, ou que queiram ser novos alunos, visita a gente, vai lá conhecer a escola, vocês vão adorar. A gente tá terminando, né? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo aí, irmão? 2 minutos? 1 minuto? O que dá tempo de falar em 1 minuto? Gente, obrigado. Adorei estar com vocês. Fernanda, pode marcar mais vezes. E como eu disse, a gente precisa de umas 3 horas para ficar aqui conversando. Eu pensei nisso agora. Eu falei assim, gente, podia, né, ter marcado, agendado vários horários. Obrigado também. E se você não conhece a Cote, a gente quer convidar você a vir aqui, conhecer a escola, assistir uma aula, conhecer os professores. E tenho certeza que a gente vai conseguir somar e agregar aí ao teu objetivo de vida. E se você quer estudar, você vai estar no local certo para isso. Bom, queria também aproveitar a agradecer todo esse tempo que a gente está trabalhando junto. Falar que para mim é um motivo de muito orgulho fazer parte dessa equipe. E agradecer agora que a gente está cheio de câmeras aqui, oficialmente, a Fernanda,
que foi, na verdade, a madrinha, né? A mãezona aqui de todo mundo, continua sendo, na verdade, né? E que a Cote, ela vai durar aí bastante tempo ainda, a gente vai formar bastante gente ainda nesse mercado. Posso puxar palmas pra Fernanda? Ai, gente. Obrigada, gente. Eu sempre obrigada. digo que quem manda na minha vida é a Fernanda, Oh, meu rapaz. Deus. Terminando, amo vocês, tá?